Lefi Eswede Ayaule Lamema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu quero falar sobre comportamento, que são às vezes imutáveis, que significa, que não se pode mudar, torna-se imutável, que também é a insondabilidade, que pode significar também a incompreensibilidade, e se torna inexplicabilidade, que são ingovernáveis, e às vezes essas atitudes no ser humano só Deus pode estabilizar. E você vai me entender porque o tema é o comportamento, e dessa postura de sinceridade em todas as adversidades, pois dentro deste procedimento existe sinceridade, falsidade, que humanamente é devido aos seus interesses, como existe o egoísmo, e às vezes os elogios, ovacionamento, palmas, riso, choro, e às vezes desconforto, surgem também invejas, ódio e a raiva, que é a rivalidade, eu posso afirmar, da competitividade, que é uma arrogância também, dessa altivez, como eu posso considerar a incapacidade que traz as suas frustrações, e pessoas que demonstram essas atitudes, às vezes boas ou ruins, conforme as especificações desse tema, eu estou dizendo, pois existe como assim, choro da alegria, da raiva, da ira, da inveja, da falta de suas realizações, conforme eu estou falando, competitiva, como eu afirmo que a nossa face denuncia essa postura comportamental, tá? Por que eu digo isso? Que também revelam no riso da falsidade, da inveja, do ódio, da ira, tá? Da insatisfação, e como eu declarei, da não realização adquirida ou conquista do que vive o seu oponente, o seu inimigo, Isso é revelada quando chega no extremo, Eu falei que às vezes é ingovernabilidade, porque só Deus pode dar o gerenciamento nisso, que Ele tem o freio para refrear, e quando chega nesse extremo é demonstrado nessa atitude expressiva comportamental que são reveladas. E nós vamos tomar como base aqui o Salmo 18, vamos pegar aqui no versículo 20, você vai me compreender e vai me entender. Diz assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, e retirou-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apliquei impiamente. Meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei das minhas iniquidades. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão perante os meus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, com o perverso
te mostrarás indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás o olho altivo, porque tu acenderás as minhas candeias, ó Senhor, o meu Deus, ilumina as minhas trevas. Que profundidade, né? Ele acende, ele dá a visão e ele ilumina as trevas, que são os erros que a gente pode cometer. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? Em quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que cinge de força e aperfeiçoa os nossos caminhos, conforme eu falei, que tem atitude que só Deus vai poder mudar, dependendo da situação, elas se tornam tão insatisfatórias, tão competitiva, tão agressiva, que conselho não vai de homem, não vai chegar ao objetivo de estabilidade. Então, por que com o benigno te mostrarás benigno, com o sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável? Você vai me entender quando começou o caso de todo esse mal, como o espírito da inveja. Como é isso, pastor? É relatado aqui em 1 Samuel, capítulo 18, nós estaremos lendo do versículo 7 a 16. 1 Samuel, capítulo 18. E nós vamos ler aqui esse versículo 7. Não sei, alguns conhecem talvez até essa passagem, a história, mas o que eu estou falando, o que eu estou revelando, é esse comportamento, que é essa insondabilidade, né? Que é incompreensibilidade desse comportamento, que é ingovernável, conforme eu já falei, essa atitude. Aqui vai dizer que as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e dizia: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10.000 deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhes falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que no outro dia que o Espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele. E ele tinha se retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia
com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. E vendo então Saul que tão prudentemente o conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Então nós vemos aqui uma das situações que eu falei sobre este comportamento que a face também denuncia, não só gesto e atitude. E porque você vai me entender que com o benigno te mostrarás benigno, com o sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Mas não foi essa atitude que Davi tomou, não. Porque ele teve oportunidade e não cometeu tais atitudes que viessem trazer sobre ele ruína. Então também o que acontece foi a fidelidade de Jonas quando ele articulou em matar Davi, destruir Davi. E também podemos entender o apoio na hora do pânico ou do desafeto, como Mical o ajudou a fugir nesse exato momento. Eu posso esclarecer esse conforto, desse alívio, dessa situação que Deus deu a ele, trouxe a ele. Porque ainda no capítulo 18 fala que Mical, a filha de Saul, ele amava Davi, com ele toda a casa, né? E também, dentro dessa situação aqui do capítulo 19, vai dizer que Saul falou a Jonatã e aos seus filhos e todos os seus servos para que matassem a Davi. Porém Jonas, filho de Saul, estava muito afeiçoado, ou seja, companheirismo, sinceridade, complexidade de harmonia. Então Jonas anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em um lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo, em que estarei eu e farei a ti e meu pai, e verei, e que houver, e te anunciarei. Ou seja, todo o acontecimento que ele relatasse, conforme seria a macumunação para a destruição de Davi, por causa dessa competitividade do espírito da inveja, que é uma fala, ela pode como ovacionar, como denigrir, como entristecer e alegrar. E aí foi articulado. Só que os soldados, quando foram para pegar a Davi, destruir Davi,
E diz que o versículo 11 diz: porém Saul mandou os mensageiros à casa de Davi que os guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvarei a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estata e deitou na cama, lhe pôs na cabeceira uma pele de cabra e cobriu com uma cobertura. E mandou Saul os mensageiros que trouxessem a Davi a ele, e disse: está doente. Então Saul mandou o mensageiro que viessem, dizendo: trazei-o mesmo na cama, para que o mate. Só que eles tiveram uma surpresa, que quando descobriram, viram que na realidade Davi havia fugido. E é daí que começa toda uma perseguição, toda atitude agressiva daquele a quem ele apoiou, foi amigo, esteve junto, foi companheiro, foi sincero. Mas é que eu declarei que dentro desse comportamento e procedimento existe a sinceridade e a falsidade, devido aos interesses, o egoísmo, né? E o desconforto da inveja trouxe o ódio, essa raiva da rivalidade, que foi a competitividade, que trouxe a frustração a Saul nas atitudes boas, conforme eu já expressei, de Davi, não mal. E já havia da parte de Deus, pela rebeldia dele, Deus enviava um espírito mau, ao qual Davi com a harpa tocava e esse espírito saía. E mesmo assim, ele que era o auxiliador dele em tudo, mas esse espírito da malignidade é que imperializou, é que causou a promessa de Deus no tempo de Deus na vida de Davi. Não porque ele era interesseiro no reino de Saul, não porque ele era competidor, pelo contrário, ele era submisso. Quando teve a oportunidade de tirar sua vida, ele mesmo declara: não tocarei no servo do Senhor. Quem sou eu para fazer justiça com as minhas próprias mãos? Então que fica aí essa palavra, que ainda que você passe por tanto constrangimento de comportamento e postura de pessoas que talvez estejam agindo do mesmo modo contra o teu ministério, a tua vida pessoal, familiar, esse procedimento, esse comportamento dessas pessoas, no momento certo, na hora de Deus, ele vai agir conforme a sua justiça. Operando Deus, quem impedirá? Porque eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.